Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Na bem-aventurança anterior, vimos que o primeiro traço do discípulo é a pobreza espiritual. O reconhecimento sincero de que diante de Deus somos totalmente dependentes da sua graça. Agora Jesus dá um passo adiante. Ele mostra que essa consciência não é meramente intelectual, ela é afetiva também. O verdadeiro discípulo não apenas entende a sua condição espiritual, mas ele sente o peso dela. Por isso Jesus declara: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O choro ao qual Jesus se refere aqui não é qualquer tristeza. Não se trata de lamento superficial por circunstâncias difíceis, nem de uma melancolia passageira. A bem-aventurança não está relacionada à tristeza humana comum, mas ao pranto daqueles que foram confrontados com a realidade do seu pecado. É o choro dos que perceberam a santidade de Deus, olharam para dentro de si mesmos e viram o abismo entre quem são e quem deveriam ser. É o choro do publicano no templo que não ousava levantar os olhos, mas batia no peito dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Essa tristeza é descrita nas Escrituras como a tristeza segundo Deus. Ela produz arrependimento, uma mudança de mente e coração e também de direção. Não se trata de um remorso vazio que apenas olha para trás com culpa, mas de um quebrantamento real que nos impulsiona a correr para Cristo. A dor do pecado não nos paralisa, mas nos move na direção certa. É por isso que ela é bem-aventurada. O próprio Davi experimentou esse choro. Após ser confrontado por seu pecado com Batseba, ele escreveu: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Davi não tenta se justificar, ele não apresenta desculpas, ele não culpa os outros, ele apenas se derrama diante de Deus em lamento sincero e encontra perdão. Esse padrão se repete ao longo de toda a Escritura. Isaías, ao contemplar a glória de Deus, exclama: ai de mim, estou perdido. Pedro, depois de negar Jesus, saiu e chorou amargamente. O apóstolo Paulo, já maduro na fé, se descreve como o principal dos pecadores. Todos esses homens, ao se verem diante da luz divina, não conseguiram continuar indiferentes. O pecado os feriu e eles choraram, mas foram também restaurados. Esse tipo de choro revela que o Espírito Santo está agindo. Por natureza, o coração humano é insensível ao pecado. Nós somos muito rápidos para apontar os erros dos outros e lentos para reconhecer os nossos. Mas quando o Espírito nos convence do pecado, ele também nos conduz ao arrependimento. E o arrependimento verdadeiro é sempre acompanhado de dor. O pecado nos separa de Deus, fere os outros, nos degrada por dentro. Quando percebemos isso, não há como não lamentar. Contudo, o foco dessa bem-aventurança não está na dor em si, mas na promessa que ela carrega. Eles serão consolados. Que promessa preciosa! Deus não despreza as lágrimas dos arrependidos, Ele se inclina, acolhe e perdoa. Como diz o livro dos Salmos, perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. E como diz Isaías, falando sobre o Messias, enviou-me a consolar todos os que choram. Esse consolo se manifesta
de diferentes maneiras. Primeiro, através do perdão. Aqueles que confessam os seus pecados encontram em Deus um Pai amoroso, pronto para restaurar. Depois, por meio da presença constante do Espírito Santo, chamado por Jesus de Consolador. Ele é aquele que anda conosco, que intercede por nós, que nos sustenta. E finalmente haverá o consolo pleno e definitivo no reino vindouro, quando Deus enxugará dos olhos toda lágrima. A promessa do consolo é certa, tanto agora quanto na eternidade. Essa bem-aventurança também nos protege do engano de uma espiritualidade superficial. É possível frequentar a igreja, conhecer a doutrina, cantar as canções e ainda assim manter o coração endurecido. Mas os que são verdadeiramente tocados por Deus não apenas concordam com o Evangelho, eles choram por causa dele. Sentem o peso da cruz, a gravidade do pecado, a beleza da graça. E por mais que seja doloroso, isso é um sinal de vida. O mundo evita o choro. Nossa cultura exalta leveza, humor, entretenimento. Mas Jesus diz que há um choro bem-aventurado, uma tristeza que conduz à verdadeira alegria. Os que choram assim não permanecem na dor. São acolhidos pelo Deus que consola e encontram no Evangelho um novo tipo de paz. A paz que vem não da negação da dor, mas da esperança certa de que o perdão é real. Além disso, essa bem-aventurança transforma nossos relacionamentos. Quem já chorou pelos próprios pecados, aprende a ser paciente com os erros dos outros. Quem conhece a dor do arrependimento, olha o próximo com compaixão, não com condenação. A igreja deve ser esse lugar onde é seguro chorar, onde o pecado não é ignorado, mas enfrentado com verdade e graça, onde o consolo de Deus alcança os quebrantados por meio do abraço de irmãos. Por fim, essa promessa é um convite à esperança. Se você chora por causa da sua condição espiritual, se o peso da sua culpa o levou a se lançar aos pés de Jesus, saiba que essas lágrimas não são em vão. O próprio Deus prometeu enxugá-las. Ele mesmo é o consolo e ele não falha. No próximo episódio, veremos como esse coração quebrantado começa a se manifestar nas relações. O que significa ser manso em um mundo que valoriza o grito? Porque Jesus diz que os mansos herdarão a terra? É sobre isso que vamos falar a seguir.